1h e 55 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Conversa aqui, é o Dia da Amazônia e a relação que isso tem com as questões agrárias, com as questões de conflito no campo, não é? Conflitos na área rural e também na área florestal. Nós estávamos conversando aqui com o coordenador, que é o Célio Lima, e com a Sara Braga. A Sara é coordenadora da Regional Acre, da CPT. E o que nós chegamos, se a memória não me falha, é de que nas áreas mais conflituosas tem algumas características que são comuns. Primeiro, a presença da agricultura, não é? Com destaque para a plantação de soja, obviamente a pecuária também, e a madeira. E o milho. Perdão? Você falou? O milho. O milho também, além da soja, o milho. Bom, então agora as regiões do Acre, você tinha citado quais? Rio Branco, Acrelândia e Manoel Urbano no Acre. No Acre. E no sul do Amazonas, ali aquela região de Lábrea e Boca do Acre. Essa região do sul do Amazonas, não por acaso, onde está também a presença da pecuária no estado do Amazonas, né? O Amazonas não produz muita carne, mas aqui no sul do Amazonas, sim, não é? Agora, eu queria que você falasse a respeito, por exemplo, de Manoel Urbano. A questão lá é o manejo madeireiro, é aquela empresa que tem lá em Manoel Urbano. Como é que é? Como é que é a fotografia do conflito agrário ali no Purus? Manoel Urbano e... Pode falar, Sérgio. Diga lá, Sérgio é mais conhecido. Manoel Urbano, na verdade, é aquele projeto Purus que chama, né? Que é um projeto de rede que tem ali, que foi o primeiro, esse foi o primeiro, e o segundo foi Cruzeiro do Sul, que é o Valparaíso, né? E Russas. E ali as famílias vêm sofrendo uma pressão muito grande por parte da pessoa que se diz dono, né? Para que saiam da área, porque segundo é onde tem os projetos de rede, as pessoas que moram lá não podem trabalhar, não podem fazer seu roçado para plantar o feijão, arroz e milho para comer com a sua família, né? Eles não podem fazer cultura nenhuma lá dentro porque as empresas que pagam esses benefícios eles não aceitam que tenham devastação de nada dentro da área, né? Então com isso as famílias vêm enfrentando muitos problemas, né? Inclusive para se alimentarem, né? Vem passando necessidade alimentar por conta desses projetos de rede que e você vai já falar a respeito do comércio do crédito de carbono também, não? Não. Crédito de carbono, não, porque o projeto de rede, ele dialoga muito próximo. Sim, é esse mesmo que a gente fala, né? Que onde eles chegam, eles dizem que não, aqui você não pode fazer mais nada, eu sou o dono dessa área, só que essas famílias já estão lá há 50 anos, 60 anos, né? Tem gente que já nasceu, morreu, já chegou os filhos, né? E eles não aceitam que fique lá. Quando eles aceitam, eles dizem assim, não, vai ficar tantas famílias, o seu filho vai ter que ir embora daqui, porque ele não vai poder morar nem junto com você, né? Então é por isso que a CPT sempre vem dizendo, né? A gente é contra os projetos de rede, crédito de carbono, porque a gente sabe que ele não beneficia de fato as famílias. A promessa é grande, mas não chega até eles. Bom, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês são ameaçados em função desse trabalho que vocês desempenham? Não sei se aqui no Acre, ou por conta de fazendeiros aqui do Acre, ou ali do sul do Amazonas. Eu queria entender. Eu queria que vocês fossem sinceros e diretos. Vocês, a CPT, recebe ameaça em função do trabalho que desempenha? Sim, muitas ameaças, né? De que tipo? Ameaças de morte, né? Intimidações, né? Tem muitas intimidações, recados, né? A gente recebe recado, mas a gente, não vou dizer assim, talvez a gente tenha medo, não sei se é medo, mas a gente tem receio de algumas coisas, né? Que possam acontecer com a gente, com a nossa família, né? A gente sabe que na CPT, todos que vêm trabalhar na CPT receberam um chamado, né? A gente sempre fala isso. Eu recebi um chamado para trabalhar aqui, né? Pra, estar junto com essas comunidades, né? Fazendo formações, para que elas possam lá ir buscar os seus direitos, saber que tem direitos, né? Que tem muitas comunidades que elas acham que não tem direito, né? Em nada, porque elas estão lá há 50 anos, elas acham que não tem direito a nada, né? Então a CPT leva essa formação até eles, né? Para que eles vá em busca do direito deles, né? E não se deixe ser tão oprimido, né?
que vem acontecendo. Sara, você falou que semana passada, lá na região ali da Transacriana, chegaram até a queimar algumas casas. Isso chegou até a polícia? Isso chegou até... Como é que é o tratamento institucional, a reação das instituições ao trabalho de vocês? Foi a casa de uma seringueira, mas tem uns meses já, assim, a gente está em não processo. Foi a semana passada? Não foi. É porque a gente está num processo muito longo, né, de tentar ajudá-la, porque é difícil quando a gente vai pedir ajuda, né, a maioria dos órgãos, assim, é nítido que eles não querem, né, eles dificultam o processo, dificultam para atender, dificultam para fazer BO, dificultam para marcar alguma audiência, então assim, é tudo muito complicado para eles, né? E é por isso que a gente está com eles, né? A gente faz essa assessoria, a gente acompanha eles, mas é muito complicado. Então, não é fácil a gente conseguir, por exemplo, fazer um simples boletim de ocorrência. Eles não dão crédito à informação. Por exemplo, esse fato que o Célio colocou. Se você chega com essa informação de que você está sendo ameaçado, isso aí é tido como isso aí é uma conversa fiada. É sempre assim, desmerecendo. Muito. Célio, e a presença das facções? Elas estão... elas entraram nesses conflitos também? A gente não pode assim dizer, né, que tem, porque é um assunto muito complicado isso daí, né? Você não pode dizer por receio ou você não pode dizer porque não tem certeza? Não tem certeza, a gente não sabe, né? A gente só sabe assim que hoje, no estado do Acre, em relação aos conflitos, né, eles são talvez 3 vezes mais do que está publicado nesse caderno, né? É mesmo? Só que a gente não consegue alcançar, né, todas essas comunidades em conflito. A gente não consegue coletar essas informações, né, que estão aí, né, principalmente aqui essa região de Sena até chegar a Cruzeiro do Sul, tá vindo muita gente de Rondônia, que a gente sabe que eles vêm só desmatar, né, a gente sabe disso. Sim, ali por Tarauacá, por exemplo, invasão de terra pública, venda de... Ali está complicado, já teve até a operação da polícia lá. Pois então se a gente conseguisse coletar esses dados, com certeza seria 3 vezes mais do que está ali no caderno, né, e a gente pede assim uma atenção assim, das autoridades para essas comunidades que estão em conflito, os seringueiros principalmente, os ribeirinhos, os extrativistas, os poceiros, os acampados, que a gente sabe que é eles que produzem o nosso alimento. É o feijão, é a farinha, é a verdura, né? A gente sabe que o homem ele não vive de comer só soja e feijão, né? Ou feijão, soja e milho, a gente sabe disso, né? Então acho que, pelo que eu vejo, o que vem avançando, se você pegar o caderno de 85 e você vem olhando, lá em 85 era 4, 5 comunidades em conflito. Se você pegar hoje, aqui o Acre Sul do Amazônia, chegar a 100 os que já estão registrados ali, né? Sem contar os que não estão registrados, sem contar as comunidades indígenas, que é o CIM que faz essa Conselho publicação. Indigenista Missionário, né? Exato. Então tá ficando cada vez mais avançando mesmo a situação problemática que as famílias vêm sofrendo, né? Olha, Sara, para você ver como que a percepção. Boa tarde, Taan. Desculpa, mas tudo papo furado. Se essas ONGs estivessem preocupadas com a Amazônia, nós seríamos exemplos. Com milhares de hectares de seringa, borracha e madeira de lei plantadas, tudo papo furado. A Rosa, lá da região do Benfica. Rosa. Rosa. Primeiro que a gente não é ONG, né? A CPT é uma Comissão Pastoral da Terra, ela é uma entidade ligada à Igreja Católica, mas a gente não é ONG. Mas a gente estava até assistindo na sala de reunião, o Astério estava falando, né? Tem elogios, né? Mas sempre vai ter quem fale, né, coisas desse tipo. E quem não entenda muito bem, porque a gente escuta muito isso, né? A gente escuta muito, que é muito, desculpa o palavreado, mas é o famoso mimimi, né, que chamam. Então, tudo bem, Rosa, se você acha isso. Mas só, por favor, não diz mais que a gente é ONG. Perfeito. Olha só o que o Charles está dizendo aqui. Boa tarde, Taan. Charles Pires. Mais uma vez aqui, sou revoltado até hoje. Em 2016, eu fui preso, passei acho que deve ser uma manhã inteira, numa cela da Polícia Federal. Fui atrás de umas terras para trabalhar. Fui preso por querer trabalhar. Foi uma decepção.
exatamente na região ali de Boca do Acre. Tem muita gente que às vezes, Célio, está querendo dar uma mudada na vida, por uma série de fatores que não me cabe aqui colocar. Mas a pessoa quer abrir um varadouro novo. E tem algumas que falam assim, rapaz, eu vou me socar para dentro do mato, eu quero ficar ali. Depois de mim, só planta e bicho. E aí as pessoas querem se dedicar a plantar alguma coisa, a viver. Como é que faz? É assim? Isso você acha que é perigoso? A pessoa não tem nenhuma vocação e quer se aventurar na agricultura? Que orientação que você passa? Você que já tem a mão calejada disso aí. Não, na verdade, a pessoa, para trabalhar na agricultura, primeiro ele tem que gostar, né? Tem que sentir parte, né? Porque senão ele vai só pegar uma terra e ele vai só pegar e passar para outro, né? E acontece muito isso, né? A pessoa vai lá, ocupa uma área de terra e depois já passa para outro e vai. Agora, aquele realmente que é raiz, né? Ele vai, ele ocupa e ele fica. Ele não passa para ninguém, né? Só que também tem os órgãos ambientais, tem o INCRA no caso, né? O INCRA é que faz assentamento, né? Inscreve as pessoas. Hoje a gente sabe que esse programa aí de reforma agrária está meio parado, né? Todo mundo o próprio disso, INCRA, né? aqui está completamente desestruturado. É preciso reestruturar o INCRA para poder as coisas acontecerem. Porque imagina, do jeito que está, ele não tem como... O INCRA hoje não é nem sombra do que ele já foi um dia, né? E o INCRA agora, eu estava vendo, ele está fazendo umas visitas nos municípios, inclusive hoje você estava falando, né? Titulando algumas comunidades, né? E eu acho que hoje talvez não exista mais nenhuma área de terra desocupada. Em lugar nenhum, nem no Acre, nem no sul do Amazonas, com certeza não vai ter. Então seria bem cabível que o INCRA fosse e regularizar essas famílias que já estão lá, né? Ou terra particular ou da União, né? Que fizesse essa regularização, que aí sim, com certeza, talvez esse caderno ia deixar de existir. Sim. Né? Eu estava num encontro uma vez com o Dr. Nilton, que é o presidente da CPT, e ele dizia, o meu sonho é um dia que esse caderno não exista mais, né? Só que para ele não existir mais, os órgãos têm que fazer a parte Tem que ter governo deles, atuando, né? exatamente. Ô Célio, você falou que os números que estão aí, eles estão subnotificados. Hoje pela manhã, a Darlene me falou, 33 mil pessoas podem ter tido impacto em relação a conflitos agrários aqui no Acre em 2022, né? Em 2022. 33. Pelo que você está falando, é muito mais do que isso, né? Só aqui no Acre eu estou falando. Sim, é muito mais. Se você for para essa região que eu falei, Cruzeiro do Sul, catalogar mesmo, se tivesse alguém para fazer isso, com certeza ia ser o esteio mais. Você vai aqui em Capixaba, essa região do Capatará, são acho que 20 e poucas comunidades que tem lá dentro. Né, esse aí é um exemplo de um conflito que já dura mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então, o INCRA deu um pontapé ali para tentar, disse que ia resolver aquela questão. Hoje não se fala mais nisso, né? Não se fala mais nisso e os fazendeiros agora estão plantando soja lá dentro, né? Essa região aqui do Vale do Rio Acre é uma das que a agricultura, é a menina dos olhos do pessoal da agricultura. Agora, eu quero voltar lá para o sul do Amazonas. Você falou a respeito do uso de aeronaves para preparo da terra e como que isso tem infectado os igarapés, mananciais. Eu imagino que acabado com abelhas que são importantes para o produtor rural ali. As autoridades estão informadas disso, né? Sim, as famílias fazem denúncia, só que para ser atendido na justiça tem que ir para Manaus. Esse é o problema do sul do Amazonas, né? Então, mas eles fazem as denúncias, o IBAMA veio uma vez lá, prendeu um avião, mas só que eles continuam do mesmo jeito, sempre tem as denúncias das famílias dizendo que eles continuam pulverizando veneno, inclusive na floresta virgem, né? Que vai matando tudo que é árvore, e com isso o veneno vai caindo em cima das pessoas, as pessoas vão adoecendo de pele, né? Adoecendo de pele. A plantação, com certeza, vai ser contaminada também. Eles vão comer aquilo e a água que eles vão beber vai ser contaminada também, né? E só que parece que, é que nem a gente diz, fica o silêncio, né?
Denuncia, mas não avança. Não tem consequências a denúncia, isso é que é o fogo. Ô Sara, e tá, isso aí tudo que a Sara está falando, está relatando, depende de uma boa gestão. Ou seja, os três poderes atuando, né? Mas quem disse que esses poderes gostam de ajudar os pobres? Aqui é o Xavier, do bairro Wilson Ribeiro. O que é que você diria para ele? Eu concordo com o Xavier. Eu concordo, porque é tudo isso que a gente está falando desde que começou o programa, eu e o Célio, né? A gente não vê, a gente denuncia, né? As famílias denunciam, a gente vai atrás, né? Eles vão atrás dos direitos deles, mas a gente não vê. Igual esse exemplo que o Célio deu. O Ibama foi lá, aí apreendeu um avião, mas eles continuam fazendo. E quem se prejudica é a comunidade, quem se prejudica são, né, os seringueiros, as seringueiras, mas com quem está lá em cima não acontece nada. Até que ponto os conflitos no sul do Amazonas têm a digital do Acre? Sério? De pessoas daqui, tem muito isso? Você fala de pessoas... Muito. Pessoas que moram aqui, mas têm terras lá, ou de alguma maneira, direta ou indiretamente, fazem parte desse conflito lá? Os fazendeiros, sim. Os fazendeiros têm terra lá e terra cá. Já os moradores mesmo... Não, o morador só tem lá e olha lá. Só que vem algumas pessoas também de Rondônia, né? Mas quando se refere ao opressor que a gente fala, né? Aí sim, ele tem lá e tem cá. Bom, o nosso tempo acabou, eu queria agradecer a presença de vocês, Célio. Espero que nós tenhamos lembrado claro, de forma muito modesta, mas a memória de Dom Moacir e do padre Jean-Pierre. O trabalho de vocês, sem dúvida nenhuma, leva com honradez a luta desses dois. Agora, eu queria saber, as pessoas que assistiram e quiserem ter acesso ao conteúdo do caderno, ele está disponível na internet? Ele está disponível no site, no né? site da CPT? No site da CPT. Então, a pessoa que quiser se interessar mais pelo assunto, ver quais são os números que a CPT tem em relação aos conflitos agrários no país, dá uma procurada no Google, CPT, Comissão Pastoral da Terra, você certamente vai chegar a essa publicação. Sara, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda, Célio também. O Gazeta Entrevista sempre vai estar aberto para vocês. Se quiser espernear, venha para cá. Tá certo. Tá certo? Deixado. Vocês falaram aqui o que quiseram e assim vai ser. Vamos para o intervalo, já voltamos.